Gente, boa noite. Vamos lá fazer a nossa pequena e singela oração. Vamos afastando qualquer pensamento da nossa mente, nos colocando presentes, para assim podermos ouvir e assimilar cada conhecimento aqui transmitido, para que possamos, no dia a dia, trazer a reflexão sobre como nos colocamos para o mundo e como recebemos tudo que do mundo bate no nosso corpo. Que possamos sair melhor daqui do que quando chegamos. Que assim seja. Da última semana, alguém ficou com alguma dúvida sobre o fluido vital? Tudo certinho? Então vamos lá. A gente vai continuar com a comunicação com os espíritos, mas na semana retrasada a gente falou sobre o poder da energia que você coloca, o poder da palavra, que cada palavra com sentimento, ela tem uma energia muito forte. Vocês lembram daquele menino? Aquele menino cresceu. Não tá indo. Cara, não sabia. O nosso problema. Você pode voltar um pouco? Oi, Luiz, bom, tudo bem? Você é muito bonitinho. Eu acredito em você. Hoje a gente vai fazer mais uma experiência. Vou ver aqui no esporte com arroz cozido. Eu vou passar 15 dias falando coisas boas para esse e coisas feias para esse. Será que vai fazer alguma diferença? Oi, arroz, bom, tudo bem? Você é muito bonitinho. Eu acredito em você. Você é meu amiguinho. Agora vamos falar com o arroz do mal. Arroz feio, tá na cara. Arroz virou, com vento, peito rindo. Você merece um tapa na bunda. Feio, bom, caganeiro. Oi, arroz bom. Eu tô achando pra você. Você é muito legal. Você é o meu arroz favorito. Arroz mal, vai te cagar. Muito amor, muita paz. Eu te amo. Bobão, rabelento. Se você fosse uma lâmpada, eu sempre deixaria você apagar. Bom, pessoal, a gente ficou 15 dias fazendo isso. Ou seja, xingando. 15 dias. Esse arroz aqui, com tampa azul barra verde, e positivando, entre aspas, esse arroz. Esse arroz com a tampa branca. E agora a gente vai abrir para ver se deu alguma diferença. Eu estou abrindo o arroz que a gente falou coisas boas. Ele tá branco. E agora a gente vai ver o que a gente xingou por 20 dias. Você falar. Ele ficou feio, muito feio. Parece que tem semente de maracujá ali. Isso é um xingamento. Um bullying. Eu vou ter que tirar daqui, não tem jeito. Pronto, cheiro. O que você aprendeu que as palavras ruins fazem, então, Tiago? As palavras ruins machucam o coração das pessoas e magoam as pessoas. E as palavras boas ajudam as pessoas. Então, muito por assistir um vídeo, se inscrevam no meu canal e também me sigam nas minhas redes sociais. Esse aqui é um outro teste. O arroz recebeu palavras positivas e esse é o arroz que recebeu palavras
Há alguns anos atrás, quando eu dava aula, eu fiz essa experiência com os alunos. Só que nós não fizemos por 15 dias, foi um único dia. Palavras positivas, um único dia, palavras negativas. Deixei no armário. Ficou 3 meses. O que recebeu as palavras negativas, nós tivemos que jogar fora. E o outro estava perfeito. É isso mesmo. Tá? Aí é que, para quem não estava aqui presente, o Espiritismo não é só a parte moral, o que a gente vem ouvir aqui na Casa Espírita, ou que é dado na igreja. É ciência, é antes de tudo ciência. Porque foi a partir da ciência que Kardec começou a destrinchar e a perceber que cada conteúdo passado pelos espíritos tinha uma consequência moral. Então começou pela ciência. Ele era um homem cético, ele era um homem materialista. Então não era uma palavra bonita que ia convencê-lo, ele tinha que testar. Porque ele tinha conhecimento em biologia, astronomia, enfim, N coisas. Ele tinha uma bagagem de conhecimento. Falei assim, não, isso aí para mim não serve. Vamos um pouquinho mais a fundo. Isso é ciências. Eu cheguei a fazer por 30 dias. Gente, o arroz que recebeu palavra ruim estava péssimo. No começo foi difícil para mim, porque, cara, eu estou conversando com um copo com água e arroz. É um absurdo. Mas eu também cheguei à conclusão, e até vou fazer uma pergunta aqui, todo mundo vai responder que sim. Quem tem fé? Mas o que é ter fé? Não é só acreditar. Porque da mesma forma que a gente empregou sentimento para aquela plantinha, como para o arroz, seja bom ou mal, a fé é igual, você tem que sentir, senão ela não funciona. O poder da palavra para mim. Mas a palavra tem que vir carregada por sentimento. Poder sentimento, da palavra com não, sentimento. Eu vou corrigir, tem que vir carregada por emoção. Porque emoção é aquilo que está dentro, só você sabe. O sentimento é o que a gente externa. Porque eu posso estar super triste e sorrindo, né? Então, assim, você tem que carregar aquilo que você acredita com emoção. Por isso que algumas pessoas, quando rogam uma praga, não é da boca para fora. Tem que ver se está carregada de emoção. Se estiver carregada de emoção e você estiver aberto para isso, pega. Nas minhas orações eu peço para Deus aumentar minha fé, fazer uma mulher mais poderosa. Então, mas aí você tem que se sentir poderosa. Essa é a diferença. Não é ele que vai fazer. É você que vai criar essa mulher poderosa. Porque ela está dentro de você. Primeiro você tem que sentir. Porque aí ele vai te ajudar a viver essa mulher poderosa que você é. Você tem que se encontrar como essa mulher poderosa. Porque nada é fora, é tudo dentro. É tudo sempre dentro. Seja para cura como para doença. Tudo vem de dentro. Tem uma história, é verdade, minha amiga. Toda vez que a gente sai, na hora de estacionar, eu estou com ela, falo assim, não vai ter lugar aqui. Ela fala assim, tenha fé. E ela sempre acha, sempre. Sempre, sempre. Impressionante. Traz essa emoção. Traz essa emoção. E acontece traz esse crer que você tem, essa fé que você sente de uma vaga de estacionamento para você como pessoa. Traz isso. Não tem nada. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você crer. Por isso que a maior parte dos evangélicos
dão de 10 a 0 em espírita, porque eles creem de verdade, eles sentem aquilo, e aí eles conseguem. Eu li uma vez numa passagem, até foi, não sei se você vai lembrar, foi até no dia de nossas orações, eu não lembro se foi Emmanuel, mas eu acho que foi Emmanuel, porque a gente lê bastante Emmanuel. Diz que a fé, ela tem que ser carregada de emoção e sentimentos. Exatamente. Porque senão não é Exatamente. A gente não entende isso. A gente não sabe o que é ter fé. A gente conhece, eu tenho fé, mas o que é ter fé? É acreditar? Eu acredito que ali tem uma pessoa que vai me dar um cheque de $1 milhão. Eu acredito, mas é vazio. É vazio. Porque ninguém sabe o que é ter fé, porque a igreja coloca, eu tenho fé, e aí depois não acontece, essa pessoa com cheque de $1 milhão não aparece, é tudo besteira, para que ter fé? Nada acontece. Porque é de dentro, é sempre tudo de dentro, seja para o bem ou para o mal. Agora, se a pessoa rogou uma praga da boca para fora, é da boca para fora, nada vai acontecer. E lembrando que a gente estava conversando com o Arlindo e a Sônia sobre energia, só recordando, nós somos 70% água. 70%. Então, o que a gente está emitindo e o que estamos aceitando receber? Às vezes, como você mesmo, você não se sente uma mulher com fé poderosa, fé pequena. Você está mandando energia e falando alto para você mesma. Você está vibrando na sua água esse tipo de situação. O que você não vibra para uma vaga de estacionamento. É o positivo e negativo? É você crer em você. Crer em você que você já é poderosa. Então é isso é a fé. A fé ela se manifesta de várias maneiras. É tudo colocar a emoção. Coloca a emoção. O primeiro vídeo, esse menino era pequenininho, acho que vai ter uns 7 anos. E ele começou a falar coisas feias para Flor. E colocou até Pablo Vittar para a Flor ouvir. No final de uma semana, essa Flor estava toda requenguela. E aí ele colocou a Flor, que ele só falou coisas bonitas, ali, tudo bonitinho. E depois colocou a outra, que estava toda caída. E quando ele falou da outra, ele sentiu a dor no coração por ele ter feito aquilo com a planta. E teria como reverter se ele começasse a falar? Com certeza, porque essa planta é uma suculenta, ela tem muita água. Conforme você reverte, ela volta. Então, é muito assim, nós somos isso. Então, assim, antes de ofender alguém, pensa que esse alguém é feito de 70% de água. Né? Antes de você se ofender, pensa nisso também. Que você também é feito de água. A água é condutor de energia, vibra, é átomo. Então, vamos pensar com carinho. Dá para fazer até com música. Dá para fazer com qualquer coisa, O arroz é o mais comum. Quem teve aqui na aula que eu mostrei as fotos do Masato, né? Seu Albino? Do Masato. Não estava presente. Não, eu sei que você viu. E ele fez isso com música, né? Então ele botava música clássica e os cristais de água vão vibrando conforme a música que você coloca, né? E ele usou também, no experimento dele, a voz de Hitler falando para a água, e você via a água completamente, parecia lodo a água. Né? Isso tem no YouTube, quem quiser procurar, o experimento dos cristais de água, eu não lembro o segundo nome dele, mas é Masato o primeiro, é bem interessante. Tem também das vaquinhas, né, que ele coloca música clássica. Põe música clássica para o leite, para poder ela ter mais leite e elas ficam felizes, né? Por isso que algumas mães colocam música clássica para ouvir.
durante a gestação, porque ele está envolto de água, além dele ser 70% de água. Ele está envolto. Então é muito importante. O que a mãe sente, a criança vai sentir, porque ela transmite. Transmite tudo, tudo. Medo, raiva, ódio, alegria, felicidade, tudo. E nós não temos essa consciência. Né? A gente ainda não tem essa consciência. Se ela, vamos supor, a mãe sente raiva, ou ódio, sei lá, ou apanha na gravidez, aquele bebê sente. Sente tudo. Quando ele crescer, ele vai lembrar de tudo isso, não vai? Não necessariamente. Não. Ele pode, assim, nada aqui é regra, mas ele pode desenvolver alguma síndrome, pode ter medo de barulho, porque é uma outra situação dele dentro da barriga da mãe. Pode ser potencializado, pode ter medo de grito, enfim, N coisas. Não dá para você fechar, vai sentir só isso. Não tem como. Então, voltando aqui, a gente estava falando na semana passada sobre como acontecem as comunicações com os espíritos desencarnados. Aqui seria um médium, onde tem um corpo físico e tem o perispírito, que está ligado nesse corpo físico. E aqui temos o espírito, que não tem o corpo físico. Então, essa comunicação do desencarnado para o encarnado, ela acontece através do perispírito. Então, é como se fosse um encontro de ondas, de energia. Pensa quando você joga duas pedras dentro de um balde. Essas ondas não se encontram? É a mesma coisa. Aquele médium ou aquela pessoa que tem uma maior sensibilidade, ela vai captar, ela vai sentir. E ela consegue sentir não só a de alguém, mas como também sentir o ambiente. E muita gente não sabe que tem essa faculdade, essa sensibilidade. E aí fica muito complicado. Tem gente que é internado, né, como um maluco. Quantos já não foram? Hoje é um pouco mais tranquilo. Aperta aqui. Não, já tá. E que nem ontem. Eu vi ontem, eu estava indo na minha irmã para almoçar. Até uma senhora, pessoa de rua mesmo. E ela conversando com assim, tipo sozinha, mas eu como sou espírita falando, ela deve ser alguma médium que ela deve estar vendo alguma coisa que eu não tô. E as pessoas não veem. Não necessariamente vendo, ela pode estar ouvindo. Ela está com os canais dela abertos, então ela consegue captar, igual uma antena parabólica. Hoje mostrou uma cena na novela A Viagem, quando o personagem Theo, bebendo, ele sente a aproximação, ele não tem noção de nada que está acontecendo, ele sente a aproximação do espírito do Alexandre. Então, quer dizer, houve esse encontro aqui. O Theo provavelmente é um médium ostensivo e ele não sabe. Além de ostensivo, ele é um médium inconsciente, porque ele não lembra o que acontece, ele sabe que ele apaga. Por quê? Ele facilita esse encontro vibracional. Ele bebeu, ele tem raiva da ex-mulher. O Alexandre, além de suicida, ele é uma pessoa que tem raiva. Então, essas frequências, elas acabam se casando. E aí ele consegue ter essa percepção, só que depois esquece. Os médios, é mais difícil esse médium inconsciente. Os médios... porque é muito perigoso você ser médium consciente. De repente você está numa festa, ou dentro de um ônibus, ou num bar, e você perde a consciência por conta de uma participação de espírito e para em algum lugar, ou você faz algum crime. Como é que fica depois para explicar? Então, é muito mais difícil hoje em dia de você encontrar médium inconsciente, porque nós vamos evoluindo, a mediunidade vai evoluindo. Antigamente, a comunicação era com mesas. Hoje já não. Hoje a gente
né? Você tem o médio escrevente, que a gente vai falar logo adiante. Hoje é muito mais tranquilo isso. E isso acontece porque cada médio tem uma frequência, de acordo com cada espírito tem uma frequência. Então, o médio que dá passividade para pessoas tristes, sofridas, suicidas, não necessariamente ele vai conseguir dar passividade para um espírito mais evoluído, porque está tudo também atrelado à condição moral dele, o conhecimento dele. Na semana passada eu falei sobre o livro dos médios, no item do 227. Eu vou colocar aqui um trechinho. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Então, se você é médium e vai para uma tarefa e você já vai cheio da raiva, você vai carregar uma meia dúzia junto naquela frequência. Mas não necessariamente que você vai dar passividade para eles. Pode ser uma outra pessoa que esteja mais tarimbada para recepcionar esse tipo de espírito. Mas você arrasta junto para onde você for, porque você está naquela frequência. Pode arranjar briga no trabalho, confusão no trânsito, dentro de casa. Então, precisa sempre vigiar. O orar é fácil, o vigiar é que é mais complicado. Da mesma forma que a gente tem a possibilidade de ter esse contato com os irmãos mais do nosso nível, digamos assim, os espíritos mais evoluídos, eles precisam baixar a frequência deles para poder a gente sentir, seja médium ou não. Aqui, o exemplo que eu trouxe foi do André Luiz, porque apesar dele estar no nosso lar, a frequência dele ainda é baixa. A mãe precisou dispor todo um trabalho para ir descendo e diminuindo a frequência dela para conseguir ter esse contato com o filho. Porque do contrário não conseguiria. Por isso que poucos são os médiuns que conseguem dar passividade para espíritos elevados. Exemplo, o Chico Xavier. Ele conseguia, porque a moral dele era muito elevada, ele era considerado um espírito puro. E por isso a frequência dele era alta. Ele conseguia ter essa facilidade de contato, de sentir a vibração desses espíritos. E mesmo que a gente não tenha essa vibração alta, é possível sim dar passividade. Só que precisa ter muito conhecimento, muito estudo, muita disciplina e estar com a energia voltada para a sua melhora pessoal. Não é só da boca para fora. É assim, olha, detesto a minha cunhada, detesto a minha sogra, mas aí respira fundo. Não, ela é uma pessoa que tem uma bagagem, que tem uma história, ela assim é por conta da história dela. E assim a gente vai indo, porque vai criando compaixão, amor, carinho. Para vocês terem uma ideia do que é essa diferença de vibração, isso eu fazia muito quando criança para pegar um morcego. Imagina uma vara de bambu ou uma vara de pescar. Chacoalha essa vara, chacoalha. Dá para ver a ponta da vara quando a gente chacoalha? Não dá, né? Então, a vibração dos espíritos elevados, a gente não vê. Por isso que André Luiz, quando estava no umbral, não conseguia ver os espíritos que estavam perto dele, porque eles vibravam muito mais alto. Então, precisou André Luiz aumentar a vibração dele, pedindo perdão, pedindo ajuda, misericórdia, para ele levar e conseguir ver que ele não estava sozinho. Nós somos iguais. Para a gente sentir a aproximação de bons espíritos, a gente precisa elevar a nossa vibração. E não se deixar levar
pela raiva do dia de trabalho ou do trânsito, seja lá o que for, porque a gente se deixa levar, a gente se perde no dia a dia. A vida é tão acelerada que a gente esquece, né? Para entrar na frequência do menino lá com o potinho do arroz é muito fácil. O difícil é sair. Por isso que o autoconhecimento faz toda a diferença. O autoconhecimento vai dizer assim, poxa, eu não sou assim. Por que eu estou pensando desse jeito? O que está acontecendo? E o autoconhecimento não é assim. Demora muito e dói muito. A pessoa realmente precisa estar aberta para se conhecer. Porque se autoconhecer é sofrido, é doído. E vamos lá. Até tentei um tempo atrás ir atrás de uma vara de bumbum, mas eu não achei. Eu acredito muito que você manuseando, pegando, é muito mais fácil, né? Você não era a única, viu? Porque eu ia em Portugal com meus filhos e fazia a mesma coisa. Não é? Ficava forte, a gente esperava eles fazer limpo, mas não acertava limpo. Depois disso nunca mais fiz. Mas o negócio da vara de bambu não é que os morcegos eles têm a... Não, a gente era para acertar mesmo. mas não acerta. O morcego é muito rápido. E existem duas qualidades de mediunidade. A mediunidade física, que é o que era visto na época de Kardec, que é onde os espíritos davam vida às mesas, vida às cadeiras. Como eu comentei na semana passada, não é que eles davam vida. Tem pessoas que são carregadas de ectoplasma, carregadas de fluido vital, e não sabem disso. Então, eles manipulavam essa energia, porque quem tem esse fluido vital, esse ectoplasma, é o corpo físico. O perispírito não tem isso. Então, os desencarnados não é que eles são maus, mas os desencarnados que ficam errantes ou que querem pregar peças, eles trabalham com essa energia e pegam essa energia da vida e injetam nos móveis, fazem ruídos. É por isso que no começo acabou sendo, ninguém levou muito a sério, né? Acabou sendo uma brincadeira, mas era através das mesas girantes, essa vida momentânea, espontânea, que eles conseguiam manipular e levantar os objetos, descer, transportar de um lugar para o outro. Hoje isso, não vou dizer que não existe mais, mas tem uma médium, o nome dela é difícil, é diferente. Ede Larzil, alguém já ouviu falar? Se eu falar o que ela faz, eu acho que vocês vão lembrar. É a médium do algodão. Eu já fui lá. Já foi? E como é que foi a experiência? A experiência... Porque eu vejo muito o programa do Jadir Albino, ele sempre faz a propaganda deles. E aqui sai uma excursão, às vezes uma vez ou duas vezes por ano, e vai para lá. Realmente é impressionante, porque nós levamos o algodão, a mulher simplesmente desfia o algodão lá num tanque, não tem nada, e o que eu vi sair de lá, não dá para acreditar, mas é verdade. Ela é uma médium de efeitos físicos, porque ela tem muito ectoplasma, ela tem muito fluido vital. Esses espíritos, porque o espírito evoluído, ele não faz isso, ele não tem necessidade de fazer isso. Né? Não necessariamente que os espíritos que estão aqui entre a gente sejam 100% maus, porque não foram para o nosso lar ou coisa do tipo, é porque às vezes eles não querem. Então eles se aproveitam disso. E aí eles pegam essa energia, ela também tem, e faz isso acontecer. Eu já vi também. Divaldo Franco, antes de falecer, ele foi na Índia. Acho que é Baba Gandhi, né? Que ele mexia, dava relógio para um, dava outro relógio para o outro, e ele não tinha nada, porque o Divaldo foi lá e queria ver mesmo como é que ele fazia aquilo. Ele só fazia... É médium de efeito físico.
Acho que tem alguns mágicos também que fazem algumas coisas assim. Então, é isso que eu ia falar. Tem mágicos, né, ou ilusionistas, como chamam agora, né, que colocam coisas dentro de garrafa e tiram de dentro da garrafa, né? E é na rua, né? Como é que eles fazem isso? É porque são pessoas que já aprenderam a fazer isso. Isso não é segredo. Não é segredo. Tá ali para todo mundo ver. Só que a gente tem que estudar. O Miguel fazia isso. Então, são pessoas que têm esse conhecimento, não sabem por que tem, não estudam para que serve e acabam ganhando dinheiro com isso. Que o propósito não é esse. Como é que é aquela frase lá do Provida? Poxa vida. Desejo real e verdadeiro, ausência total de dúvida. Quando Jesus falava assim, se tiveres a fé de um grão de mostarda, era isso que ele falava. É isso. Porque Jesus, naquele intervalo da adolescência dele até a idade adulta, ele não estava indo beber com os amigos. Ele estava passeando pelo Egito, pela Grécia, pela Índia, porque o conhecimento estava ali, latente dentro dele, ele só precisava despertar. É desejo real. Desejo real e verdadeiro, ausência total de dúvida. Isso é a fé, é um desejo real e verdadeiro. Quem foi que falou que da vaga de carro? Foi a senhora, né? Então, quando essa sua amiga fala que vai encontrar uma vaga, é um desejo real e verdadeiro com total ausência de dúvida. Né? Quem nunca ouviu falar, já teve casos, né, na televisão, teve um caso uma vez que eu acho que um carro, ou um muro, um carro, alguma coisa caiu em cima de uma criança, né? E a mãe, quando viu aquilo, ela não teve dúvida, eu vou salvar meu filho. E ela com o braço, ela levantou o carro. Até hoje ninguém sabe como ela fez isso. Isso é fé. Um outro caso também que saiu na TV, uma mãe que o filho estava se afogando, que caiu em uma área de construção, essa mãe mergulhou para salvar a criança. Só que ela não sabia nadar. Não sabia nadar. É o desejo real e verdadeiro. A ausência total de dúvida, a ausência total de medo. Eu vou colocar no grupo, eu gosto muito de assistir a filósofa Lúcia Helena Galvão, eu não sei se alguém aqui conhece. Tem um vídeo o nome do vídeo é Vontade. Tem acho que quase 2 milhões ou mais de visualizações. E ela explica o que é esse desejo real e verdadeiro, o que é essa vontade. E vontade não pode se confundir com desejo. Porque, como ela diz, as palavras hoje em dia, o significado delas foi muito esvaziado. Né? A gente coloca hoje vontade e desejo como algo parecido, como algo de ter, mas não é só isso, vai além disso. Aí eu coloco no grupo, eu sei que é um vídeo longo, nem todo mundo gosta, mas assim, eu garanto que vocês vão amar, ela é fantástica. E aí, continuando, tirando agora a parte dos médiuns de efeito físico, aqui ó, está efeito físico. O Chico conseguia materializar. Não é que ele conseguia, os espíritos pegavam o ectoplasma dele e conseguiam trabalhar isso para poder fazer aparecer o espírito. O mesmo caso das mesas girantes. O Chico está à esquerda, à direita está o Paulo Vieira. Porque eu, com óculos de longe eu não enxergo. E esse quadro está em Santos. O morador de Santos tem esse quadro. Eu tinha essa foto, eu tenho essa foto. Então, ó, consegue, ó, tá vendo? Esse encontro, ele manipula isso para poder fazer o movimento, aparecer e desaparecer as coisas, transportar. E a gente acha que é tudo milagre. Não existe milagre. O que existe é manipulação de energia. Na semana passada ou retrasada eu falei, nós não conhecemos todos os elementos presentes na natureza. O perispírito é feito com matéria
que nós não conhecemos. A tabela periódica, ela está sempre sendo aumentada, porque novos materiais vão sendo descobertos. Então, uma hora, eles chamam de matéria negra, aquilo que eles não sabem ainda o nome, que provavelmente, matéria escura, desculpe, provavelmente é esse ectoplasma, esse fluido que nos envolve, que permite esse tipo de situações. Mas a gente coloca como milagre, a gente coloca... Na semana passada, há 6 anos, minha irmã faleceu. Eu acordei, ela estava em pé, assim, com 2 espíritos. 2 pessoas, não sei se é espírito. E ela falando para ele, essa é minha irmãzinha mais nova. Então, eu nunca vi, nunca tinha visto, mas daí a minha prima, que é espírita, falou assim, Gilce, ainda bem que ela estava de branco, e eles também, então tá bem encaminhada. E a semana passada aconteceu pela segunda vez, eu estava dormindo, abri o olho e eu vi uma pessoa de branco também passando assim do lado do meu marido, assim. Eu falei, eu tô sonhando, não tô vendo nada disso, eu tô sonhando. E eu não tô acostumada com essas coisas. Pra mim... Tem gente que quando começa o estudo tem a mediunidade muito bagunçada. Muito bagunçada. E quando começa a estudar, some, se tranquiliza. Eu acho que é eu acredito que seja uma forma deles trazerem a pessoa para o conhecimento. Depois não vira, não se torna um médium ostensivo. É só para chamar a atenção, da mesma forma que os espíritos chamaram a atenção de Kardec quando levantaram a mesinha da casa dele. A pessoa vem e depois fica tranquila. Eu sempre tive medo de ficar sozinha na minha casa, nunca quis dormir sozinha. Se meu marido viaja para alguma coisa, eu vou dormir na casa da minha Não tenha medo, a gente tem que ter medo dos vivos. Daí pergunto, você tem medo do quê? De bandido, de espírito? Tem medo de tudo. Não, mas não tem que ter, não. Tem que até conversar com eles. Você vai ver que é legal. Vamos lá. Aí tem os médios... Gente, fugiu. Os médios de efeito físico e os médios... Ajuda? Intelectuais. Os intelectuais... tem alguns tipos mais conhecidos, que são os escreventes, como Chico, que escrevia. Os audientes são aqueles que ouvem o espírito como se estivesse ouvindo uma voz de outra pessoa. Eles ouvem e depois passam a mensagem. Tem os psicofônicos. Psicofônico é mais delicado, porque a mensagem vem como se fosse uma intuição interna. E aí não consegue se medir até onde é você, até onde é a mensagem. Até onde você está sentindo aquilo realmente, ou até onde é o espírito que está tentando se comunicar. Então, esse é o mais delicado. Porque, querendo ou não, a gente acaba passando um pouco de nós. Porque a gente passa um pouco dessa energia anímica, a energia da nossa alma, porque ele passa pelo corpo humano. Eu não sei quem perguntou sobre o passe, se quem está ruim influencia de alguma forma na hora do passe. O princípio é o mesmo, tem influência, até na mensagem. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. O médium, principalmente, tem que tomar muito cuidado com isso. Mais uma vez, o autoconhecimento é imprescindível. Seja para quem trabalha em tarefas mediúnicas, seja para o dia a dia. A pessoa que se conhece, a pessoa que estuda, esclarecida, não vai se deixar levar por qualquer coisa e não vai se permitir levar por qualquer coisa, porque ela se conhece. Tem o médium falante. Esse eu nunca vi nenhum... Não. O médium falante é aquele que os espíritos eles conseguem manipular a corda vocal e passar a mensagem. Esse médium geralmente não lembra do que está acontecendo. E eu estou falando aqui, médium escrevente, audiente, psicofônico, falante, não necessariamente as pessoas sabem que são médiuns.
Não necessariamente. Peguei o exemplo da novela. Na novela o Theo fala. Exatamente. Ele é um médium inconsciente, provavelmente houve uma manipulação na fala, nas cordas vocais, para poder transmitir o pensamento, o sentimento do Alexandre. Tem uma história que eu queria contar que aconteceu comigo aqui. Só ela que sabe. Toda primeira segunda-feira vem aquele menino Diego, que ele psicografa os desenhos, né? Uhum. E eu cheguei, foi muito interessante, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu cheguei e a Lu já tinha chegado, mas eu não tinha visto que ela estava para cá. Aí eu sentei para lá. Aí ela olhou, aí eu levantei, sentei do lado dela e do meu lado tinha uma moça. E ele psicografou um desenho e aí ele começou a psicografar. Nisso, quando ele foi entregar o desenho, ele veio na nossa direção. Uhum. Tava eu aqui, não, tava você, né, Lu? Tava a Luciana, tava eu e tava a moça aqui do meu lado. Quando ele veio na minha direção, eu pensei que o desenho ele fosse entregar, porque na hora eu pensei no pai dela. Quando ele veio para o meu lado, eu pensei no pai dela, mas o desenho era para a moça. Eu queria que você não tem noção de como eu passei mal do lado daquela moça. Mas ela chorava copiosamente e Você captou a energia. eu queria ler o que estava escrito ali, mas eu não consegui, porque foi muito interessante. Eu não fiz nenhuma menção assim, mas ela virou. Passem a reparar essas pequenas situações. Eu fiquei assim, eu subi, aí o Zé Maria foi chamando e tal, e ela chorava copiosamente, né? E eu subi e fui tomar o passe. E eu fui assim, sabe que meio que cambaleando? Eu falei, eu vou desmaiar. A mediunidade você sente no corpo. Sim. Você sente no corpo, literalmente. Então você captou a energia dela, que estava tão intensa, e você sentiu. Sim, eu olhava assim para a Luciana, porque eu me lembrei, eu nem conhecia o pai dela, mas quando o rapaz veio na nossa direção, eu falei, ele vai entregar para a Luciana. Aí eu pensei, mas ele entregou, aí ele passou aqui, o Diego, né, entregou para a moça. Como se você tivesse aberto o canal para uma coisa e acabou sentindo outra. Então, no dia a dia, no lugar que vocês vão, no lugar que frequentam, aniversário, loja, balada, seja lá o que for, tente perceber o ambiente. Tente perceber, porque é muito sutil. A gente acha que não é nada. Ai, deu uma vertigem. Você já está sentindo. Quem nunca entrou em algum lugar, seja lá qual for, e se sentiu muito mal na vida. Sim, opa. Eu tenho muita ânsia de vômito e a minha vista fica turva. É isso aí. Aí eu faço uma vírgula, porque pode ser N coisas. Pode ser que você tenha sentido e pego a vibração que não deve ser muito boa. Pode ser também excesso de ectoplasma, porque dá ânsia de vômito, que faz mexer ou tenta retirar essa sua energia. Então, por isso que eu peço, não coloquem as sensações, emoções, tudo dentro de uma caixinha, é isso. O importante é começar a pesquisar, a estudar, a se olhar aquilo que você sente. Já a gente foi viajar de navio e fomos àquela ilha grande, que era um presídio, sem condições de chegar perto do presídio. Sem condições. O meu irmão foi para os Estados Unidos, chegou 2 semanas, e ele foi no local onde teve o 4 de setembro. Ele não conseguiu chegar perto onde tem o memorial, ele estava passando mal. Ele estava desesperado, ele pedindo para nós, vamos sair daqui. Eu já estive numa fazenda, numa excursão, em
numa fazenda aonde eles mostraram, aonde nós entramos, que eles mostraram aonde que os escravos ficaram. Nossa, eu tive uma crise de choro, eu tive que sair. Eu tive uma crise de choro, assim, aí eu comecei a ficar arcada, eu estava lá fora, mas eu comecei a ficar, como eles andavam, né? Para vocês perceberem que pode ainda ter escravo, ou aquele ambiente ainda está tão impregnado de sofrimento, que capta, exatamente. Suzana, mas assim, você dando esses exemplos, e às vezes eu também penso assim, a gente nem sempre essa sensação de mal-estar, angústia, é mediunidade, né? Nem sempre. Porque assim, eu já estive nesse lugar, eu já estive uma praia que também tem lá, que você vê, Ilha Grande, que você vê os espaços que são dentro de uma pedra e é próximo ao mar. Então, o que acontece? Quando a maré sobe, a água entra ali e imagina a pessoa. É como se fosse um túmulo em pé com grades. Imagina a água subindo e a pessoa ali presa. Mas assim, aquilo me deixa um pouco angustiada. Mas assim, pensando em mim, tá? Eu acho que eu tenho a sensação, por me colocar ali, de repente eu pensar assim, meu Deus, se eu tivesse ali, eu ia morrer antes da água chegar. Uma coisa assim, sabe? Então, nem sempre é mediunidade esse mal-estar, né? Lembrando que nós, o Kardec colocou assim, todos somos médiuns, mas ele só classifica como médium, para poder ter diferenciação, os médiuns ostensivos. Pode ser que você não tenha ostensividade, você não seja uma médium ostensiva, você se colocou naquela situação de angústia, ponto, acabou. Mas quem tem a mediunidade ostensiva vai sentir, e nem necessariamente a pessoa sabe que tem isso. Eu acho que a grande massa não sabe. Alguns escondem essas sensações por conta da dureza da vida. Então não se permitem sentir. Também tem isso. Homem, principalmente, homem não é criado para sentir emoções. Não é criado. Porque eu estou até conversando hoje foi enterro de uma pessoa muito próxima da família, assim como se fosse um tio. E na saída, né, eu não entro no cemitério, eu fico só na porta, porque a sensação não é boa, pelo menos para mim a sensação não é boa. Então eu sempre fico na porta. E aí eu fiquei conversando com ele sobre isso, que homem não é criado para isso, homem tem que ser super-homem, tem que ter peito de aço, aguentar tudo, fazer tudo, e não se permite. Muitas vezes, num trabalho mediúnico, os homens é que sofrem mais para poder aprender a ter essa percepção, essa sensibilidade, porque aí de encontro àquilo com que ele foi criado. É a mesma coisa que falar para o cego, perguntar para o cego assim, você não sente falta de ver? Assim, mas eu nunca vi. Então a mesma coisa, falar para um homem, você não sente nada, mas eu nunca senti, eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso, então é muito mais complicado. Eu acho que hoje a molecada que está vindo aí é mais diferente, mais aberta, mais suscetível. Mas para homem eu acho que é mais delicado, é mais complicado essa parte de emoção, do sentir. Uma vez eu vi um filme há muito tempo atrás, chamado... Uma vez eu vi um filme muito tempo atrás chamado Equilibrium. Aconteceu a Terceira Guerra Nuclear e eles falavam assim, não vai acontecer, a gente não vai aguentar a quarta. Então o que eles faziam? Todos os quadros, todos os livros, tudo que provocava emoção, eles destruíam e davam umas cápsulas para as pessoas
não terem emoções, porque eles Ainda falavam bem que que a isso é emoção, ainda bem que isso é filme, e que eles falavam que a emoção era como é que fala? Era a fraqueza. É por isso que tinha guerra, por isso que tinha isso, aquilo, então Mas as emoções foram. Só que aí no final o cara tem o cara que ele para de tomar, no final ele liberta a cidade, né? E eu vou lhe falar que a emoção bem trabalhada e bem conhecida é o maior poder que a gente tem. É o maior poder. Só que não sabemos disso. Aqui que seria a que a gente está falando, né? A escrita, a mesa mediúnica e esse contato aqui. Às vezes você vai pensar que isso aqui não é mediunidade, tá? Quando a gente lembra de alguém, esse alguém aparece, não é mediunidade, porque não tem espiritualidade envolvida. É uma faculdade que algumas pessoas têm também, uma sensibilidade de perceber quando o outro está chegando, quando alguma coisa está próxima, ou sentir a energia de algum objeto. Pensar na pessoa, a pessoa telefona. Exatamente. Até aquela pessoa que você não gosta muito, né, acaba ligando. Temos aqui também o médium vidente. Médium vidente não adivinha futuro. Médium vidente é o que vê espíritos. E para ser considerado médium vidente, tem que ter uma frequência. Não é porque viu hoje e daqui 30 dias viu outro. É uma frequência. E ver, não necessariamente ver como eu estou vendo vocês e vice-versa, mas conseguir visualizar, que ali tem alguém. E o médium sensitivo, que sente a presença do espírito. Não existe uma pessoa que só é vidente, só é psicofônica. A mediunidade, ela pode estar todas em uma única pessoa só. Mas o ideal é que desenvolva uma, como o Chico desenvolveu a escrita, porque ele tinha todas e um pouco mais. Então, sempre se pede para desenvolver uma, para não criar nenhuma confusão, nenhuma bagunça, né? Até porque a missão dele era escrever livros. Por isso que aconteceu essa história com ele. Aqui é a capa de um livro, Quem Tem Medo da Morte. É muito legal, eu recomendo. Não é assombração. Cada capítulo é uma história. Explicando a pessoa que cometeu suicídio, o que acontece com o espírito, o que acontece com o corpo, a pessoa que estava doente, com câncer, a pessoa que a família escolheu ter o corpo cremado, o que acontece, a pessoa que praticou a eutanásia. É muito legal, vale a pena, não tem nada assustador, é muito bacana. Eu recomendo, tá? Eu acredito que a capa hoje não seja essa capa é bem antiga. E aí a gente começa sobre o desencarne e a intervenção dos espíritos no nosso mundo. Morte é diferente do desencarne. Morte é a morte do corpo físico. Acabou, extinguiu, diminuiu o fluido vital que consegue manter aquele perispírito no corpo. Aí tem a morte do corpo físico. O desencarne é a saída do perispírito desse corpo, que não é feito na hora, não acontece na hora, dependendo de como aconteceu a morte. É aos poucos, da extremidade, o último ponto é a cabeça. Isso não é uma regra, porque tem vários tipos de desencarne, né? Acidente, assassinato e assim vai. Mas é muito diferente, porque tem pessoas que elas em corpo morrem, mas elas não conseguem desencarnar. Geralmente são suicidas. Eles não conseguem, eles ficam rodeando ali. E aí é mais complicado. Tanto é que tem uma cena da novela do Alexandre, no próprio velório, ele é atraído para o corpo, para dentro do caixão. Então é o desapego, porque ele cometeu, além de ele ser um suicida, ele guarda muita raiva dentro dele. Muita raiva. Então, o que agrava toda a situação dele.
Acho que a gente, como nem todo mundo estava aqui na semana passada, a gente falou sobre fluido vital. Como isso faz diferença. O nosso corpo, imagina que ele funciona como uma bateria ou uma pilha que vem com uma determinada carga. E nós vamos usando essa carga. O nosso corpo é uma bateria que está com carga, está com energia e consegue receber o perispírito com o espírito. Conforme a gente vai usando essa bateria, ela vai diminuindo, certo? E quando ela acaba, o nosso corpo falece. E aí sai o perispírito. Então o desencarne é isso. Aquela bateria se extingue. E ela se extingue de diversas formas. Através do suicídio, através de doença, através do alcoolismo, da obesidade, N formas. No André Luiz foi o excesso. Ele sabia, ele tinha consciência que ele era médico, que ele poderia ficar doente, dormindo com N mulheres, bebendo do jeito que ele bebia. Por isso que ele foi considerado um suicida, inconsciente. Então, nós precisamos preservar esse corpo para que essa bateria renda até a gente conseguir alcançar o nosso final, o nosso propósito. E é muito importante. E esse desencarne, essa saída do corpo pode demorar até 72 horas, se for uma morte natural. Por isso, até comentei na semana passada, que quando há cremação, eles esperam 3 dias para fazer a cremação do corpo. Não é feito na hora, o corpo entra, fica lá guardadinho, porque tem uma fila, porque não é assim, acendeu e acabou. Demoram horas para você cremar um corpo. E aí é o tempo suficiente de ter esse descolamento. Eu acho que é interessante a gente finalizar por aqui, né, porque ainda tem bastante coisa. E aí a gente segue agora com o nosso lar, com o nosso amigo Messias. E a gente continua na próxima semana, e aí vamos falar sobre essa energia que transforma, que cria, vou dizer assim, cria tribos, né? Que seria as zonas abissais, zona umbralina, zonas superiores, zonas transitórias, porque nós somos atraídos de acordo com a nossa história de vida, com a nossa moral, nós somos atraídos para esses lugares, porque foi isso que vivemos, foi isso que nos propusemos, como André Luiz, a energia dele o levou para o umbral, mas não é umbral, não é um lugar, ele é interno, como teve no nosso lar na semana passada, que estava o resgate do pai do André Luiz, ele estava no meio da gente, mas a mente dele estava nas zonas abissais. Ele não conseguia sair daquele looping, daquela situação com outras mulheres, ele ficava sempre naquilo. Então, por isso que alguns falam que o inferno é aqui, não é? Quando eu via... O inferno é dentro de nós, é a nossa consciência. Tinha uma série na Netflix que era Lúcifer, o inferno era assim. É isso mesmo. Loop, era aquele loop. Aí eu recomendo a vocês que leiam, pesquisem. No YouTube vocês vão achar muito dessa médium, que tem um nome que eu não consigo nunca pronunciar, a médium do algodão, tem vários. O Globo Repórter já entrevistou, o Padre Quevedo também. Seria interessante, que temos gente nova aqui no curso, você falou em bateria, né? Que a bateria vem com uma carga e a gente vai consumindo essa bateria de forma correta, se for levando a vida de forma correta, e pode desgastar essa bateria mais rápida consumindo drogas, bebidas, ou tendo excesso, seja lá do que for. E as crianças que nascem assim e duram 5 minutos? Eu sei a resposta, mas só para aqueles que não estão aí... Por que eles duram só 5 minutos? A bateria deles vem com tão pouca carga? Pode ser médiums, podem ser completistas. Eles vieram para cumprir algo que não conseguiram e precisam desencarnar de imediato.
Isso também não é regra. Pode ser também que o corpo dessa mãe não tenha energia vital o suficiente para manter a vida dela, quem dirá manter a vida de uma criança. Porque o corpo da mulher perde muita energia para poder manter a do filho. Então, o desencarne pode ser por isso, ou pode ser por ser uma pessoa que veio só para completar um estágio, pode ser que veio só para trazer uma história para aquela família que precisava vivenciar aquilo. Então, são N motivos, não dá para fechar e cravar em nada, porque a gente só vai saber quando passar daqui para lá, quando mudar a densidade, né? Igual a varinha, a vara de bambu, quando a gente sair da densidade mais pesada, que tem pouca vibração, para uma mais alta. Então a gente volta aqui nessas zonas na próxima semana. Obrigada, gente.